Quão frequentemente versículos das Escrituras são citados incorretamente. Em vez de recorrer à Bíblia para ver como está escrita e dizer, como leis, citamos uns aos outros, e assim uma passagem das Escrituras é passada de geração em geração, citada incorretamente, por um rei da tradição, de pai para filho, e passa como corrente entre um grande número de pessoas cristãs. Quão frequentemente em nossas reuniões de oração ouvimos nossos irmãos descrevendo o céu como um lugar que não podemos conceber. Eles dizem, olho não viu, nem ouvido ouviu, nem penetrou no coração do homem, as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam, e aí param, sem ver que a própria essência de toda a passagem está nisso, mas Deus as revelou a nós pelo seu Espírito. De modo que as alegrias do céu, se esta passagem faz alusão ao céu, o que, eu suponho, não é tão claro quanto alguns supõem, não são, afinal, coisas que não podemos conceber, pois Deus as revelou a nós pelo seu Espírito. Eu dei a entender que esta passagem é mais comumente aplicada ao céu, e eu mesmo também a aplicarei em alguma medida, esta manhã. Mas qualquer um que leia a conexão descobrirá que o apóstolo não está falando sobre o céu. Ele está falando apenas disto, que a sabedoria deste mundo não é capaz de descobrir as coisas de Deus, que a mente meramente carnal não é capaz de conhecer as coisas espirituais profundas da nossa santíssima religião. Ele diz, falamos a sabedoria de Deus em mistério, a sabedoria oculta, a qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque, se a tivessem conhecido, nunca teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus não-las revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, até as profundezas de Deus. E então ele continua mais abaixo para dizer, mas o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Eu entendo que este texto é um grande fato geral, capaz de aplicação específica a certos casos, e que o grande fato é este, que as coisas de Deus não podem ser percebidas pelos olhos, ouvidos e coração, mas devem ser reveladas pelo Espírito de Deus, como são para todos os verdadeiros crentes. Pegaremos esse pensamento e nos esforçaremos para expandi-lo esta manhã, explicando a respeito do céu, bem como a respeito de outros assuntos celestiais. Todo profeta que esteve nas fronteiras de uma nova dispensação pode ter proferido essas palavras com força peculiar. Ele pode ter dito, enquanto olhava para o futuro, Deus tendo tocado seus olhos com a unção colírio do Espírito Santo, olho nenhum viu, nem ouvido algum ouviu, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus preparou para aqueles que o amam, mas Deus nolo revelou pelo seu Espírito. Dividiremos a economia da graça livre em diferentes dispensações. Começamos com a patriarcal. Um patriarca, que como Abraão era dotado de previsão, pode ter olhado para a dispensação levítica, gloriosa com seu tabernáculo, sua Shequina, seu véu deslumbrante, seus altares flamejantes, ele pode ter tido um vislumbre do magnífico Templo de Salomão, e até mesmo por antecipação ouvido o cântico sagrado ascendendo dos milhares reunidos em Jerusalém, ele pode ter visto o rei Salomão em seu trono, cercado por todas as suas riquezas, e o povo descansando em paz e tranquilidade na terra prometida. E ele poderia ter se voltado para seus irmãos que viveram na era patriarcal e dito, olho não viu, nem ouvido ouviu, nem entraram no coração do homem, as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam na próxima dispensação. Vocês não sabem quão claramente Deus se revelará no Cordeiro Pascal, quão docemente o povo será conduzido, alimentado, guiado e direcionado por todo o caminho através do deserto. Que país doce e belo é aquele que eles habitarão. O olho não viu os riachos que jorram leite, nem os rios que correm com mel. O ouvido não ouviu as vozes melodiosas das filhas de Siló, nem entraram no coração do homem as alegrias dos homens de Sião, mas Deus as revelou a nós pelo seu Espírito. E assim, além disso, no final da dispensação levítica, os profetas poderiam ter assim predito as glórias vindouras. O velho Isaías, de pé no meio do templo, contemplando seus sacrifícios, e a fumaça fraca que subia deles, quando seus olhos foram abertos pelo Espírito de Deus, disse, olho não viu, nem ouvido ouviu, nem subiram ao coração do homem, as coisas que Deus preparou para aquele que o ama. Ele viu pela fé Cristo crucificado na cruz,
Ele o viu chafurdando em seu próprio sangue no jardim do Getsêmani. Ele viu os discípulos saindo de Jerusalém para pregar em todos os lugares a palavra de Deus. Ele marcou o progresso do reino do Messias. E ele olhou para estes últimos dias, quando cada homem sob sua própria videira e figueira adora a Deus, ninguém ousando fazê-lo temer. E ele bem poderia ter animado os cativos na Babilônia com palavras como estas: agora, sentai-vos e chorai, e não cantareis em terra estranha os cânticos de Sião, mas levantai as vossas cabeças, porque a vossa salvação se aproxima. Os vossos olhos não viram, nem os vossos ouvidos ouviram as coisas que Deus preparou para os que o amam, mas ele as revelou a mim pelo seu Espírito. E agora, amados, estamos nas fronteiras de uma nova era. A dispensação mediadora está quase terminada. Em mais alguns anos, se a profecia não for completamente mal interpretada, entraremos em outra condição. Esta nossa pobre terra, que foi envolta em trevas, vestirá suas vestes de luz. Ela labutou por muito tempo em trabalho de parto e tristeza. Em breve seus gemidos terminarão. Sua superfície, que foi manchada de sangue, logo será purificada pelo amor, e uma religião de paz será estabelecida. A hora está chegando, quando as tempestades serão silenciadas, quando as tempestades serão desconhecidas, quando o redemoinho e o furacão deterão sua força poderosa, e quando os reinos deste mundo se tornarão os reinos de nosso Senhor e de seu Cristo. Mas você me pergunta que tipo de reino é esse, e se eu posso lhe mostrar alguma semelhança com ele. Eu respondo: não, olho não viu, nem ouvido ouviu, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus preparou para os que o amam, na próxima dispensação, a milenar, mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito. Às vezes, quando subimos, há momentos de contemplação quando podemos entender aquele versículo, de onde aguardamos a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, que será revelado do céu, e podemos antecipar aquela hora 3 vezes abençoada, quando o Rei dos Reis colocará em sua cabeça a coroa do universo, quando ele reunirá feixes de cetros e os colocará debaixo de seu braço, quando ele tirará as coroas das cabeças de todos os monarcas, e unindo-as em uma, as colocará em sua própria cabeça, em meio aos gritos de 10.000 vezes 10.000 que cantarão seus altos louvores. Mas é pouco o suficiente para que possamos adivinhar suas maravilhas. Mas as pessoas estão curiosas para saber que tipo de dispensação a do milênio será. O templo, perguntam, será erguido em Jerusalém? Os judeus serão positivamente restaurados em sua própria terra? As diferentes nações falarão todas a mesma língua? Todas recorrerão a um templo? E 10.000 outras perguntas. Amados, não podemos responder a vocês. Olho não viu, nem ouvido ouviu, nem jamais penetrou no coração do homem, as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Não professamos entender as minúcias dessas coisas. É suficiente para nós acreditarmos que uma glória dos últimos dias está se aproximando. Nossos olhos brilham de alegria, na plena crença de que ela está chegando, e nossos corações se enchem de alegria com o pensamento de que nosso Mestre reinará sobre o vasto, vasto mundo, e o conquistará para si mesmo. Mas se vocês começarem a nos questionar, diremos que não podemos explicar. Assim como sob a dispensação legal havia tipos e sombras, mas a massa do povo nunca viu Cristo neles, assim há muitas coisas diferentes nesta dispensação que são tipos da próxima, que nunca serão explicadas até que tenhamos mais sabedoria, mais luz e mais instrução. Assim como o judeu iluminado previu parcialmente o que o Evangelho seria pela lei, assim podemos adivinhar o milênio pelo presente, mas não temos luz suficiente. Há poucos que são ensinados o suficiente nas coisas profundas de Deus para explicá-las completamente. Portanto, ainda dizemos da massa da humanidade: olho não viu, nem ouvido ouviu, nem penetrou no coração do homem, as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus as revelou a nós pelo seu Espírito, em alguma medida, e Ele o fará cada vez mais, em breve. E isso nos leva a fazer a aplicação do assunto ao próprio céu. Veja, embora não signifique expressamente céu aqui, você pode facilmente trazê-lo para ele, pois a respeito do céu, para o qual todos os crentes estão indo rapidamente, podemos dizer: olho não viu, nem ouvido ouviu, nem penetrou no coração do homem, as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus as revelou a nós pelo seu Espírito. Agora, amados, estou prestes a falar do céu por esta razão. Vocês sabem, eu nunca prego nenhum sermão fúnebre para ninguém,
e nunca pretendi. Passei por muitas pessoas que morreram em nossa igreja, sem ter feito nenhum desfile de sermões fúnebres, mas, no entanto, 3 ou 4 de nossos amigos partiram recentemente. Acho que posso falar um pouco a vocês sobre o céu, a fim de animá-los, e Deus pode assim abençoar a partida deles. Não deve ser um sermão fúnebre, no entanto, nenhum elogio aos mortos, e nenhuma oração pronunciada sobre os que partiram. Sermões fúnebres frequentes eu abomino completamente, e acredito que eles não estão sob a sanção e aprovação de Deus. Dos mortos, não devemos dizer nada além do que é bom, e no púlpito devemos dizer muito pouco disso, exceto, talvez, no caso de algum santo muito eminente, e então devemos dizer muito pouco do homem, mas que a honra seja para aquele que está assentado no trono, e para o Cordeiro para sempre. Céu, então, o que é? Primeiro, o que não é? Não é um céu dos sentidos, olho não viu. Que coisas gloriosas o olho viu! Não vimos a ostentação de pompa lotando as ruas alegres? Vimos a procissão de reis e príncipes, nossos olhos foram festejados com a exibição de uniformes brilhantes, de ouro e joias luxuosas, de carruagens e cavalos, e talvez tenhamos pensado que a procissão dos santos de Deus pode ser vagamente sombreada por aí. Mas, era apenas o pensamento de nossa pobre mente infantil, e longe o suficiente da grande realidade. Podemos ouvir sobre a magnificência dos antigos príncipes persas, de palácios cobertos de ouro e prata, e pisos incrustados com joias, mas não podemos daí reunir um pensamento do céu, pois olho não o viu. Pensamos, no entanto, quando chegamos às obras de Deus, e nossos olhos pousaram nelas, certamente podemos ter algum vislumbre do que o céu é aqui. À noite, viramos nossos olhos para o azul celeste, e vimos as estrelas, aquelas ovelhas de Deus de lã dourada, alimentando-se no prado azul do céu, e dissemos: veja! Esses são os pregos no chão do céu lá em cima, e se esta terra tem uma cobertura tão gloriosa, o que deve ser a do reino dos céus? E quando nossos olhos vagaram de estrela em estrela, pensamos: agora posso dizer o que é o céu pela beleza de seu chão. Mas é tudo um engano. Tudo o que podemos ver nunca pode nos ajudar a entender o céu. Em outra ocasião, vimos alguma paisagem gloriosa, vimos o Rio Branco serpenteando entre os campos verdejantes como um riacho prateado, coberto de ambos os lados com esmeralda, vimos a montanha elevando-se para o céu, a névoa subindo sobre ela, ou o nascer do sol dourado cobrindo todo o leste com glória, ou vimos o oeste, novamente, avermelhado com a luz do sol ao partir, e dissemos: certamente, essas grandezas devem ser algo como o céu. Batemos palmas e exclamamos: doces campos além da enchente, permanecem vestidos de verde vivo. Nós imaginamos que realmente havia campos no céu, e que as coisas da terra eram padrões das coisas no céu. Foi tudo um engano, olho não viu isso. Da mesma forma, nosso texto afirma que o ouvido não ouviu. Não ouvimos às vezes no dia de sábado a doce voz do mensageiro de Deus, quando ele falou pelo Espírito às nossas almas. Sabíamos algo do céu então, pensamos. Em outras ocasiões, ficamos encantados com a voz do pregador e com os ditos notáveis que ele proferiu, ficamos encantados com sua eloquência. Alguns de nós sabemos o que assentar, chorar e sorrir alternadamente, sob o poder de algum homem poderoso que tocou conosco tão habilmente quanto Davi poderia ter tocado sua harpa, e dissemos: quão doce é ouvir esses sons! Quão gloriosa é sua eloquência! Quão maravilhoso é seu poder de oratória! Agora acho que sei algo do que é o céu, pois minha mente está tão arrebatada, minhas paixões estão tão excitadas, minha imaginação está tão elevada, todos os poderes da minha mente são agitados de modo que não consigo pensar em nada além do que o pregador está falando. Mas o ouvido não é o meio pelo qual você pode adivinhar qualquer coisa do céu. O ouvido não ouviu isso. Em outras ocasiões, talvez você tenha ouvido música doce, e não foi a música que saiu dos pulmões do homem, o instrumento mais nobre do mundo, ou de alguma fabricação de harmonia, e pensamos: quão glorioso isso é! E imaginamos: isto é o que João quis dizer no Apocalipse: ouvi uma voz como muitas águas, e como trovões extremamente grandes, e ouvi a voz de harpistas tocando suas harpas, e isso deve ser algo como o céu, algo como os aleluias dos glorificados. Mas
Amados, cometemos um erro. O ouvido não ouviu isso. Aqui tem sido o próprio fundamento daquele erro em que muitas pessoas caíram a respeito do céu. Elas disseram que gostariam de ir para o céu. Para quê? Por esta razão, elas o viam como um lugar onde deveriam estar livres de dores corporais. Elas não deveriam ter dor de cabeça ou dor de dente lá, nem nenhuma dessas doenças das quais a carne é herdeira, e sempre que Deus colocava sua mão sobre elas, elas começavam a desejar estar no céu, porque o consideravam um céu dos sentidos, um céu que o olho viu ou o ouvido ouviu. Um grande erro, pois embora tenhamos um corpo livre de dor, ainda assim não é um céu onde nossos sentidos se entregarão. O trabalhador terá que o céu é um lugar, onde em um monte verde e florido, sua alma cansada se sentará. Outro dirá que o céu é um lugar onde ele comerá até a saciedade, e seu corpo ficará satisfeito. Podemos usar isso como figuras, mas somos tão degenerados que somos aptos a construir um belo céu maometano, e pensar, lá teremos todas as delícias da carne, lá beberemos de taças de vinho néctar, lá nos entregaremos prodigamente, e nosso corpo desfrutará de todas as delícias das quais é capaz. Que erro para nós conceber tal coisa! O céu não é um lugar para o deleite do mero sentido, seremos criados não como um corpo sensual, mas como um corpo espiritual. Não podemos obter concepções do céu através dos sentidos, elas devem sempre vir através do Espírito. Esse é o nosso primeiro pensamento. Não é um céu para ser apreendido pelos sentidos. Mas, em segundo lugar, não é um céu da imaginação. Os poetas deixam suas imaginações voarem com asas soltas, quando começam a falar do céu. E quão gloriosas são suas descrições dele! Quando as lemos, dizemos, e isso é o céu? Eu queria estar lá. E achamos que temos alguma ideia do céu lendo livros de poesia. Talvez o pregador teça o trabalho de filigrana da fantasia e construa em um momento por suas palavras palácios encantadores, cujos topos são cobertos de ouro e as paredes são de marfim. Ele descreve para você luzes mais brilhantes que o sol, um lugar onde os espíritos batem suas asas brilhantes, onde cometas brilham no céu. Ele fala sobre campos onde você pode se alimentar de ambrosia, onde nenhum enmendro cresce, mas onde flores doces cobrem os prados. E então você acha que tem alguma ideia do céu, e você se sente e diz, é doce ouvir esse homem falar, ele me levou tão longe, ele me fez pensar que eu estava lá, ele me deu concepções que eu nunca tinha ouvido antes, ele trabalhou na minha imaginação. E você sabe, não há poder maior do que a imaginação. Eu não daria um centavo por um homem que não tem imaginação, ele não serve para nada, se ele deseja mover a multidão. Se você tirasse minha imaginação, eu morreria. É um pequeno céu abaixo, imaginar coisas doces. Mas nunca pense que a imaginação pode imaginar o céu. Quando é mais sublime, quando está mais livre do pó da terra, quando é levado pelo maior conhecimento e mantido firme pela mais extrema cautela, a imaginação não pode imaginar o céu. Não entraram no coração do homem as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. A imaginação é boa, mas não para imaginar o céu para nós. Seu céu imaginário você descobrirá aos poucos ser um erro, embora você possa ter empilhado belos castelos, você os verá como castelos no ar, e eles desaparecerão como nuvens finas diante do vendaval. Pois a imaginação não pode fazer um céu. Olho não viu, nem ouvido ouviu, nem jamais penetrou no coração do homem conceber isso. Nosso próximo ponto é que não é um céu do intelecto. Homens que tomam para si o título de inteligentes, e que muito humilde e modestamente se chamam filósofos, geralmente descrevem o céu como um lugar onde conheceremos todas as coisas, e sua maior ideia do céu é que eles descobrirão todos os segredos lá. Lá, a rocha que não contaria sua origem borbulhará sua história, lá, a estrela que não contaria sua data, e não poderia ser feita para sussurrar sobre seus habitantes, desvendará imediatamente todos os seus segredos, lá, o animal, cuja forma dificilmente poderia ser adivinhada, tanto tempo se ele tivesse sido enterrado entre outros fósseis na terra, começará novamente, e será visto de que forma e formato ele realmente era, lá, os segredos rochosos desta nossa terra que eles nunca poderiam descobrir serão abertos para eles,
e eles concebem que viajarão de uma estrela para outra, de planeta para planeta, e preencherão seu intelecto enobrecido, como agora se deleitam em chamá-lo, com todos os tipos de conhecimento humano. Eles acham que o céu será entender as obras do Criador, e a respeito de homens como Bacon e outros grandes filósofos, de cuja piedade geralmente temos muito pouca evidência, lemos no final de suas biografias: ele agora partiu. Aquele nobre espírito que nos ensinou coisas tão gloriosas aqui, para sorver na fonte do conhecimento, e ter todos os seus erros retificados, e suas dúvidas esclarecidas. Mas não acreditamos em nada desse tipo. Intelecto. Tu o sabes agora. Não entrou no coração do homem. É alto. O que pode saber? É profundo. O que podes entender? É somente o Espírito que pode te dar um palpite do céu. Agora chegamos ao ponto: ele nos revelou pelo seu Espírito. Acho que isso significa que foi revelado aos apóstolos pelo Espírito, de modo que eles escreveram algo sobre isso na Palavra Sagrada, mas como todos vocês acreditam nisso, apenas daremos uma dica e passaremos adiante. Também achamos que se refere a todo crente, e que todo crente tem vislumbres do céu abaixo, e que Deus lhe revela o céu, mesmo enquanto está na terra, de modo que ele entende o que é o céu, em alguma medida. Adoro falar da influência do Espírito sobre o homem. Sou um firme crente na doutrina do impulso, na doutrina da influência, na doutrina da direção, na doutrina da instrução pelo Espírito Santo, e acredito que ele seja um intérprete, um entre mil, que revela ao homem sua própria pecaminosidade e depois lhe ensina sua justiça em Cristo Jesus. Sei que há alguns que abusam dessa doutrina e atribuem todo o texto que entra em seu coração como dado pelo Espírito. Ouvimos falar de um homem que, passando pela madeira do seu vizinho, e não tendo nenhuma em sua própria casa, imaginou que gostaria de pegar um pouco. O texto cruzou sua mente: em todas essas coisas já não pecou. Ele disse: há uma influência do Espírito, devo pegar a madeira daquele homem. Atualmente, no entanto, a consciência sussurrou: não furtarás, e ele se lembrou então de que nenhum texto poderia ter sido colocado em seu coração pelo Espírito, se ele desculpasse o pecado ou o levasse a ele. No entanto, não descartamos a doutrina do impulso, porque algumas pessoas cometem um erro, e teremos um pouco disso esta manhã, um pouco do ensinamento do gracioso Espírito de Deus, pelo qual ele nos revela o que é o céu. Primeiro de tudo, achamos que um cristão tem um vislumbre do que é o céu, quando em meio a provações e problemas ele é capaz de lançar todo o seu cuidado sobre o Senhor, porque ele cuida dele. Quando ondas de angústia e ondas de aflição passam sobre o cristão, há momentos em que sua fé é tão forte que ele se deita e dorme, embora o furacão esteja trovejando em seus ouvidos, e embora ondas o estejam balançando como uma criança em seu berço, e embora a terra seja removida, e as montanhas sejam levadas para o meio do mar, ele diz: Deus é nosso refúgio e fortaleza, uma ajuda bem presente na angústia. A fome e a desolação vêm, mas ele diz: embora a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, embora o trabalho da oliveira falhe, e o campo não produza aumento, ainda assim confiarei no Senhor, e me apoiarei no Deus de Jacó. A aflição o derruba no chão, ele olha para cima e diz: embora ele me mate, ainda assim eu confiarei nele. Os golpes que são dados a ele são como o açoite de um chicote sobre a água, imediatamente cobertos, e ele parece não sentir nada. Não é estoicismo, é o sono peculiar do amado. Então ele dá sono ao seu amado. A perseguição o cerca, mas ele não se comove. O céu é algo assim, um lugar de santa calma e confiança, essa calma santa, esse doce repouso, que ninguém, exceto aquele que o sente, conhece. Essa calma celestial dentro do peito é a querida promessa de descanso glorioso, que para a Igreja de Deus permanece, o fim dos cuidados, o fim das dores. Mas há outra estação em que o cristão tem o céu revelado a ele, e essa é a estação da contemplação silenciosa. Há horas preciosas, bendito seja Deus, quando esquecemos o mundo, tempos e estações em que nos afastamos completamente dele, quando nosso espírito cansado voa para longe, longe, de cenas de labuta e conflito. Há momentos preciosos em que o anjo da contemplação nos dá uma visão. Ele vem e coloca seu dedo na borda do mundo barulhento, ele ordena que as rodas que estão continuamente chacoalhando em nossos ouvidos fiquem quietas, e nos sentamos, e há um silêncio solene da mente.
Encontramos nosso céu e nosso Deus, nos engajamos em contemplar as glórias de Jesus, ou subir em direção à bem-aventurança do céu, em voltar aos grandes segredos do amor eletivo, em considerar a imutabilidade da aliança abençoada, em pensar em qual vento sopra onde quer, em lembrar nossa própria participação daquela vida que vem de Deus, em pensar em nossa união comprada pelo sangue com o Cordeiro, na consumação de nosso casamento com Ele em reinos de luz e bem-aventurança, ou quaisquer tópicos semelhantes. Então é que sabemos um pouco sobre o céu. Vocês nunca encontraram, ó filhos e filhas da alegria, uma calma santa tomar conta de vocês às vezes, ao ler os pensamentos de seus semelhantes? Mas ó, quão abençoado é vir e ler os pensamentos de Deus, e trabalhar, e tecê-los em contemplação. Então temos uma teia de contemplação que envolvemos ao nosso redor como uma vestimenta encantada, e abrimos nossos olhos e vemos o céu. Cristão, quando você é habilitado pelo Espírito para manter uma temporada de doce contemplação, então você pode dizer, mas Ele as revelou a nós pelo seu Espírito, pois as alegrias do céu são semelhantes às alegrias da contemplação e às alegrias de uma calma santa em Deus. Mas há momentos comigo, ouso dizer que pode haver com alguns de vocês, quando fazemos algo mais do que contemplar, quando nos elevamos pela meditação acima do próprio pensamento, e quando nossa alma, depois de ter tocado o pisga da contemplação pelo caminho, voa positivamente para os lugares celestiais em Cristo Jesus. Há estações em que o Espírito não apenas se levanta e bate suas asas sobre o golfo, mas positivamente cruza o Jordão e habita com Cristo, mantém comunhão com anjos e fala com espíritos, sobe lá com Jesus, o abraça e clama, meu amado é meu, e eu sou dele, eu o segurarei e não o deixarei ir. Eu sei o que é às vezes deitar minha cabeça palpitante no peito de Cristo com algo mais do que fé, real e positivamente para agarrá-lo, não apenas para tomá-lo pela fé, mas real e positivamente para se alimentar dele, sentir uma união vital com ele, agarrar seu braço e sentir seu próprio pulso batendo. Você diz: não conte isso aos descrentes, eles vão rir. Você pode rir, mas quando estamos lá, não nos importamos com sua risada se vocês rissem tão alto quanto demônios, pois um momento de comunhão com Jesus nos recompensaria por tudo isso. Não imaginem terras de fadas, isto é o céu, isto é bem-aventurança. Ele nolo revelou pelo seu Espírito. E não deixe que o cristão, que diz ter muito pouco desse prazer, fique desanimado. Não pense que você não pode ter o céu revelado a você pelo Espírito, eu lhe digo, você pode, se você for um do povo do Senhor. E deixe-me dizer a alguns de vocês, que um dos lugares onde você pode mais do que todos esperar ver o céu é na mesa do Senhor. Há alguns de vocês, meus queridos amados, que se ausentam da ceia do Senhor na terra, deixe-me dizer-lhe em nome de Deus, que você não está apenas pecando contra Deus, mas roubando a si mesmo de um privilégio mais inestimável. Se há uma estação em que a alma entra em comunhão mais próxima com Cristo do que outra, é na mesa do Senhor. Quantas vezes cantamos lá, poderei eu esquecer o Getsemane? Ou lá ver teus conflitos, tua agonia e suor sangrento, e não me lembrar de ti? Lembrar-me de ti de todas as tuas dores, e de todo o teu amor por mim, sim, enquanto um pulso, ou respiração permanecer, eu me lembrarei de ti. E então você vê como é fácil a transição para o céu, e quando estes lábios enfraquecidos ficarem mudos, e o pensamento e a memória fugirem, quando tu vieres em teu reino, Jesus, lembra-te de mim. Ó meus irmãos errantes, vocês que vivem, não batizados, e que não recebem esta ceia sagrada, eu não lhes digo que elas os salvarão, certamente não o farão, e se vocês não forem salvos antes de recebê-las, elas serão uma injúria para vocês. Mas se vocês são o povo do Senhor, por que precisam ficar longe? Eu lhes digo, a mesa do Senhor é um lugar tão alto que vocês podem ver o céu dela com muita frequência. Vocês chegam tão perto da cruz ali, vocês respiram tão perto da cruz, que sua visão se torna mais clara, e o ar mais brilhante, e vocês veem mais do céu ali do que em qualquer outro lugar. Cristão, não negligencie a ceia do seu Senhor, pois se você fizer isso, Ele esconderá o céu de você, em certa medida. Novamente, quão docemente percebemos o céu, quando nos reunimos em nossas reuniões para oração. Não sei como meus irmãos se sentem em reuniões de oração, mas elas são tão parecidas com o que o céu é, como um lugar de devoção, que realmente acho que obtemos mais ideias do céu pelo Espírito lá, do que ao ouvir um sermão pregado,
Porque o sermão necessariamente apela um pouco ao intelecto e à imaginação. Mas se entrarmos na vitalidade da oração em nossas reuniões de oração, então é o Espírito que nos revela o céu. Lembro-me de 2 textos que preguei recentemente em nossa reunião de segunda-feira à noite, que foram muito doces para algumas de nossas almas. Fica conosco, pois o dia está quase acabando, e outro, de noite, em minha cama, procurei aquele a quem minha alma ama, procurei-o e o encontrei. Então, de fato, tivemos um antegozo do céu. Mestre Thomas não acreditaria que seu Senhor havia ressuscitado. Por quê? Porque ele não estava na última reunião de oração, pois nos disseram que Thomas não estava lá. E aqueles que estão frequentemente longe das reuniões devocionais são muito propensos a ter quadros de dúvida, eles não conseguem ver o céu, pois têm sua visão prejudicada ao ficarem longe. Outra ocasião em que temos visões do céu é em temporadas extraordinárias de armário. A oração comum de armário só fará de nós cristãos comuns. É em temporadas extraordinárias, quando somos guiados por Deus a dedicar, digamos, 1 hora, à oração fervorosa, quando sentimos um impulso, mal sabemos o porquê, de cortar uma parte do nosso tempo durante o dia para ir sozinhos. Então, amados, nos ajoelhamos e começamos a orar com fervor. Pode ser que sejamos atacados pelo diabo, pois quando o inimigo sabe que teremos uma grande bênção, ele sempre faz um grande barulho para nos afastar, mas se continuarmos, logo entraremos em um estado de espírito tranquilo e o ouviremos rugindo à distância. Logo você pega o anjo e diz: Senhor, não te deixarei ir, a menos que me abençoes. Ele pergunta seu nome. Você começa a dizer a ele qual era seu nome. Um pecador, quase desesperado, buscou teu trono de misericórdia em oração, a misericórdia ouviu e o libertou. Senhor, essa misericórdia veio até mim. Você diz: qual é o teu nome, Senhor? Ele não te dirá. Você o segura firme ainda, por fim, ele se digna a te abençoar. Isso é certamente um antegosto do céu, quando você se sente sozinho com Jesus. Que ninguém saiba suas orações, elas são entre Deus e vocês, mas se você quer saber muito do céu, passe algum tempo extra em oração, pois Deus então o revela a nós por seu Espírito. Eis aqui, desprezadores, e admirai-vos, e perecei. Vocês têm dito em seus corações: o profeta é um tolo, e este homem espiritual é louco. Vá embora e diga essas coisas, mas seja conhecido por vocês, que o que vocês chamam de loucura é para nós sabedoria e o que vocês consideram loucura é a sabedoria de Deus em um mistério, mesmo a sabedoria oculta. E se há um pobre penitente aqui esta manhã, dizendo: Ah, Senhor, eu tenho visões suficientes do inferno, mas não tenho visões do céu. Pobre pecador penitente, você não pode ter nenhuma visão do céu, a menos que olhe através das mãos de Cristo. O único vidro através do qual um pobre pecador pode ver a bem-aventurança é aquele formado pelos buracos nas mãos de Jesus. Você não sabe que toda graça e misericórdia foram colocadas na mão de Cristo, e que nunca poderiam ter corrido para você a menos que sua mão tivesse sido perfurada na crucificação. Ele não pode segurá-la de você, pois ela correrá, e ele não pode segurá-lo em seu coração, pois ele tem um rasgo nele feito pela lança. Vá e confesse seu pecado a ele, e ele o lavará e o tornará mais branco do que a neve. Se você sente que não pode se arrepender, vá até ele e diga isso a ele, pois ele é exaltado para dar arrependimento, bem como remissão de pecados. Ó! Que o Espírito de Deus possa lhe dar verdadeiro arrependimento e verdadeira fé, e então santo e pecador se encontrarão, e ambos não apenas saberão o que o olho não viu, nem o ouvido ouviu, mas então veremos, ouviremos e saberemos. Tudo o que desejamos ou desejamos aqui embaixo, e todo o poder encontrará doce emprego, naquele mundo eterno de alegria. Até lá, só podemos ter essas coisas reveladas a nós pelo Espírito, e buscaremos mais disso a cada dia que vivermos.